Alô, galera, aquele abraço! O Londrina fez o tema de casa, bateu no café na noite deste sábado a Chapecoense por 2-1 e encostou no Vasco da Gama. Nesse domingo, 4 da tarde, na Arena, tem Grêmio e Vasco da Gama. O Londrina está a 1 ponto do Vasco da Gama. 45 tem o Vasco, 44 tem o Londrina. Com a vitória do time paranaense, a exigência para subir para a Série A da próxima temporada, para a turma do G4, subiu. Desde a 21ª rodada, não tínhamos uma pontuação de exigência tão alta quanto a atual, que subiu para 59 pontos. Vou repetir, 59 pontos para a galera do G4, Cruzeiro, Bahia, Grêmio e Vasco subirem, porque o Londrina chegou. A partir de agora, vamos analisar as próximas rodadas. Próximas 5 rodadas de Grêmio, Vasco da Gama e Londrina. Claro que tem Grêmio e Vasco nesse domingo na Arena. Aliás, quem perder a partida ficará na alça de mira do Londrina para a próxima rodada. Por quê? O Grêmio tem 47 pontos, 12 vitórias. Londrina tem 44 e 12. Se o Londrina vencer a próxima rodada e o Grêmio perder, por exemplo, perde para o Vasco e perde a próxima rodada do Grêmio, o Londrina ultrapassa o Grêmio. Se o Vasco for derrotado esse domingo, vai estacionar com 45 na tabela. E aí, se o Londrina vencer na próxima rodada e o Vasco tropeçar, o Londrina ultrapassa o Vasco, tira o Vasco do G4. Antes disso, aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, você vai encontrar o link da KTO. Acessa o site, vai lá, KTO.com, te inscreve lá, faz o teu primeiro depósito e usa o código promocional Paulinho para você receber quanto? 20% de bônus no teu primeiro valor depositado na KTO. Mas não pode esquecer, KTO.com e para ganhar a bonificação de 20% o código é Paulinho. Vamos nessa então? 2-1 para o Londrina contra a Chapecoense. Gustavo Vilar e João Paulo cobrando o pênalti marcaram os gols do Londrina. O Perotti, o gol da Chape. A exigência subiu. Londrina com percentual atual de 50% de aproveitamento. Vai chegar no final da competição com esse aproveitamento atual em 58 pontos. Então a exigência subiu para 59. Mesmo assim, com a exigência subindo, o Cruzeiro já passou da projeção. Tem 62. Não garantiu, atenção pessoal, não garantiu de forma matemática o acesso. Por quê? Sempre repito aqui, o Cruzeiro só vai garantir a vaga matemática quando o quinto colocado, que hoje é o Londrina, não puder mais ultrapassá-lo. Se todos os pontos do Londrina até o final do campeonato não chegarem, não alcançarem a pontuação atual do Cruzeiro. Não é o caso agora. O Bahia, que tem 51, na projeção atual faltariam 8 pontos para o Bahia subir. O Grêmio, 47, na projeção atual estariam faltando 12 pontos, 4 vitórias para subir. O Vasco, 45 pontos. Na projeção atual faltariam 14 pontos para o Vasco subir. 4 vitórias e 2 empates. Mas lembrando que na próxima rodada o Londrina pode ultrapassar o Vasco ou o Grêmio, vai depender do jogo desse domingo na Arena entre Grêmio e Vasco da Gama. Deixa eu mostrar aqui o crescimento. Existiu uma curva de exigência de pontuação para subir. Esta curva subiu com a vitória do Londrina. Vamos lá então. Para ter uma ideia, na 21ª rodada, estamos na 29 agora, na 21ª, a exigência era 59. Aí foi caindo, 58, 55, 55, 55, subiu para 56 na 26ª rodada, foi a 58 na 27ª, na rodada anterior ele caiu para 57 e hoje subiu para 59 pontos, é a exigência. Vamos às próximas 5 rodadas dos 3 de baixo aqui, Nesse momento estou tirando o Bahia dessa disputa. Por enquanto estou colocando 3 equipes disputando 2 vagas. Grêmio 47, Vasco 45, Londrina 44. Vamos lá então. Lembrando, esse domingo, 4 da tarde na Arena, tem Grêmio e Vasco. Próximas 5 rodadas. Grêmio enfrenta, depois de pegar o Vasco, o Novo Horizontino fora de casa, interior paulista. Depois recebe na Arena o Sport Recife. Joga com o Sampaio Corrêa no Maranhão. Recebe o CSA na Arena e enfrenta o Londrina. Fora de casa, mas esse jogo não vai ser do estádio do Café em Londrina.
A direção do Londrina vendeu o jogo para Cascavel, também no Paraná, mas em Cascavel, que é reduto gremista. Quer dizer o seguinte, Grêmio contra o Londrina, jogo talvez decisivo para o Londrina, vai acontecer, aspas, na casa do Grêmio. Cascavel vai ser a casa do Grêmio contra o Londrina. Próximos 5 jogos do Vasco, tirando o jogo de amanhã contra o Grêmio. Náutico pega, na outra rodada, o Vasco pega o Náutico em casa, em São Januário, na outra rodada. Depois enfrenta o Cruzeiro em BH. Recebe o Londrina em São Januário. Enfrenta o Operário no Paraná e depois joga contra o Novo Horizontino em São Januário. Os próximos 5 jogos do Vasco depois de enfrentar o Grêmio. O Londrina tem um jogo fora de casa contra o Tombense. Depois recebe a Ponte, joga contra o Vasco, jogo de 6 pontos contra o Vasco lá no Rio de Janeiro. Depois enfrenta o Guarani em Campinas e recebe o Grêmio. Está aqui em casa, ó. Recebe o Grêmio, mas o jogo não vai ser em casa. Não vai ser em Londrina, vai ser em Chapecó, em Cascavel, no Paraná. Chapecó que também seria reduto gremista, mas é em Cascavel, no Paraná, portanto. Londrina e Grêmio, daqui 5 rodadas, portanto. Então são os próximos 5 jogos de Grêmio, Vasco da Gama e Londrina. Lembrando, vou começar pelo Grêmio que está à frente aqui, ó. Se o Grêmio perder o jogo pro Vasco, aí na próxima rodada o Grêmio pode ser ultrapassado pelo Londrina. O Grêmio enfrenta o Novo Horizontino em São Paulo, no interior de São Paulo, e o Londrina pega o Tombense. Se o Grêmio perde pro Novo Horizontino e o Tombense e o Londrina vence o Tombense, o Londrina ultrapassa o Grêmio. Se o Vasco da Gama não vencer o jogo, se der vitória do Grêmio ou empate na próxima rodada, o Londrina pode passar o Vasco da Gama. Se der empate, por exemplo, o Vasco na Arena, nesse domingo, o Vasco vai a 46. Digamos que o Vasco, na próxima rodada, empatou com o Grêmio e empatou com o Náutico, por exemplo. Se o Londrina vencer o Tombense, o Londrina ultrapassa o Vasco da Gama. Ou então, se o Vasco perder o jogo para o Grêmio nesse domingo e depois não vencer o Náutico, empatar com o Náutico em casa e o Londrina vencer o Tombense, o Londrina, portanto, pode ultrapassar o Vasco na próxima rodada. Então é o seguinte, repetindo, Londrina está chegando. O Londrina está sonhando com a vaga na primeira divisão do futebol brasileiro. Deu uma encostada, deu uma embolada. Grêmio 47, Vasco 45, Londrina 44. Com a vitória do Londrina, a exigência subiu para 59 pontos. Para quem está fora do G4, 59. Para quem está dentro do G4, aliás, para quem está dentro do G4, Cruzeiro, Bahia, Grêmio e Vasco, 59 pontos. Por enquanto, para quem está fora, Londrina, 62. Esta é a projeção de momento, porque percentualmente o Vasco tem aqui, ó, 3 pontos percentuais a mais que o Londrina. Por isso que a exigência nesse momento para o Vasco subir é uma de 59 pontos, para o Londrina é outra de 62. Entenderam? O Vasco joga esse domingo contra o Grêmio. Esse percentual do Vasco pode subir ou diminuir. Aí sim, se o Vasco perder a partida, essa diferença vai ser real, de apenas 1 ponto. 45 contra 44. Isso aí. Abraço, fui, tchau.